Eu estou ansioso para ouvir o que os 7 ministradores têm a dizer. E nessa hora eu quero passar para o pastor Carlos. Ele será o primeiro ministrador de hoje. Que Deus te use. Um beijo. Amém. Amém. Que bênção. Você pode se assentar. Que bênção estar aqui. Um privilégio fazer parte de algo inédito, não é? Que se torne exemplo para os demais distritos que possam se unir e estarem juntos para adorarem ao Senhor. E hoje é um dia muito especial, é um feriado onde toda a cristandade, tanto católicos como protestantes, estão agora comemorando. Eu gostaria de ler o texto aqui no Evangelho de Lucas, no versículo de número 33 e o número 34, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A primeira palavra, ou seja, quando Jesus ele é crucificado, ele fala algumas palavras quando ele estava na cruz. Enumeramos 7 palavras. E a primeira palavra é quando ele quebra o silêncio. Havia muitas pessoas ali, algumas pessoas à volta, olhando, tristes, outras curiosas, estavam ali, soldados. E de repente Jesus ele quebra o silêncio. E ele intercede. Ele é o nosso intercessor, amém? É o único. Ele intercede pedindo a Deus para que não condenasse aquelas pessoas pelo que elas estavam fazendo. Pai, não os condene. Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus havia sido preso, havia sido traído por um amigo. Judas era um amigo. Beija na sua face, comia na mesa. Jesus foi traído pelo seu povo, pelos religiosos da época, pelos sacerdotes que incitaram o povo. Jesus foi maltratado, humilhado, insultado pelos soldados, pelo próprio povo, que ora aclama Jesus quando entra em Jerusalém: Hosana, Hosana ao que vem do Senhor. Mas dias depois, esse mesmo povo está lá, crucifica-o. Então Jesus estava ali, depois de tudo isso, de ter feito bem, de ter amado, de ter ajudado, e ele diz ao Pai: Pai, perdoa eles, perdoa todos eles. Jesus é o nosso exemplo. Não foi por acaso, mas foi para nos deixar um exemplo. Eu sei que uma das grandes conquistas de Jesus na cruz foi o perdão. Ele foi ali para conquistar diante do Pai. Nós ofendemos o Pai, e por essa ofensa, o que nos cabia
era a perdição eterna, é o lago de fogo. Todos pecaram, mas Jesus estava ali para trazer perdão. E como filhos de Deus, Ele nos manda perdoar. É algo difícil, é ou não é? Mas é difícil viver no meio de pessoas, viver em sociedade, sem praticar o perdão. O perdão é algo divino. O perdão não faz parte da natureza humana. A natureza humana é egoísta, a natureza humana é vingativa. Queremos matar, queremos punir, mas todos nós estamos sujeitos a cometer os erros que os outros estão cometendo. Então, Jesus nos ensina a perdoar. A primeira palavra me desafia. O perdão é um pecado, como outro, que leva para o inferno. O perdão leva para o inferno. A falta, obrigado, pastor. A falta de perdão, a mágoa, não é? A mágoa leva para o inferno, tanto como um homicida, como um estuprador. Que é isso? Eu falei isso uma vez com uma pessoa, que quem guarda mágoa, eu falei, você vai para o inferno como aquele estuprador, como aquele... Que é isso? Eu não concordo, mas é verdade. E a palavra, Jesus disse na oração do Pai Nosso, versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, perdoa, porque eles não... Perdão, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No versículo 13 de Mateus 6, diz que se nós não perdoarmos as ofensas, nós não seremos perdoados. Para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. A mágoa, ela traz problemas para quem aguarda. A palavra perdoar é doar, é abrir mão do direito de ficar ressentido, é abrir mão do direito de se vingar, é abrir mão do direito de pagar com a mesma moeda. Abrir mão do seu direito. Deus, por causa de Cristo, por crermos em Cristo, Ele abriu mão de nos condenar, de irmos para o inferno, de se vingar. Fomos perdoados. Então nós precisamos praticar o perdão. A falta de perdoar traz problemas como depressão, ansiedade. A falta de perdão pode agravar, não é? Essas coisas. A falta de perdão pode trazer infarto, pode trazer síndrome do pânico, crise de ansiedade. A falta de perdão pode trazer dores no corpo. Não perdoar faz mal, mata. A mágoa é como um câncer que vai corroendo, que vai se espalhando. A pessoa que está ressentida, que guarda a mágoa, ela fica presa espiritualmente lá atrás, no passado, e é impedida de avançar, de conquistar. Por isso precisamos perdoar. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava ali no chão, olhando para o alto, ele viu os céus abertos e viu o Filho do Homem assentado à direita do Pai. A Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele diz assim: Pai, não os condenem por esse pecado. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue perdoar. Somente o poder do Espírito Santo pode nos fazer perdoar e voltar às boas, e voltar à paz, e voltar à comunhão, como se nada aconteceu. Mas só tem um que não quer que isso aconteça, que é Satanás, que fica lembrando aquilo que te fizeram, que fica colocando na tua mente, que usa pessoas para ficar lembrando, para que você fique ressentido e não volte às boas. Mas precisamos perdoar. Talvez muitos de nós aqui no passado, ou no presente, ferimos alguém, magoamos alguém. Talvez fomos feridos, fomos ressentidos. Mas hoje é um dia propício
para resolvermos diante de Deus e diante daqueles que ferimos e que ofendemos. Eu não sei qual é o mais fácil, se é pedir o perdão ou perdoar. Os dois são difíceis, as duas ações. Mas hoje é um dia propício para fazermos como Jesus, perdoar. Pedir ao Espírito Santo para nos dar poder, para que possamos perdoar e que possamos também pedir perdão, reconhecer que erramos. Que Jesus nos abençoe.